Como eu escolho as produções aqui no estúdio? Bem, em primeiro lugar, eu costumo fazer algumas perguntinhas para as mães em relação a essa sessão. Em alguns casos elas enviam uma foto que elas gostam sem que eu peça. Eu não peço para elas enviarem fotos, tá? Mas o que eu costumo pedir é: tem alguma cor que você não goste? Essa é a pergunta que eu não deixo de fazer para nenhuma delas. Aí vamos supor que ela é mãe de menina e ela fala: eu não gosto de lilás, eu não quero lilás. Então não faço lilás. Tem gente que não gosta de marrom, tem gente que não gosta de verde, e aí eu respeito isso. Para mim é sempre melhor saber o que não gosta, porque aí não vai ter erro. O que acontece? Se você não perguntar nada e você escolheu lá uma mantinha, ela às vezes nem percebeu, assim, mas depois que ela vai ver as fotos, você fala: não gosto dessa cor, não ficou bom pra ele. E você já fez todo o trabalho, então imagina que ruim, né? Depois eu pergunto se tem cores da preferência deles. Mas peço pra mãe enviar uma foto do bebê, porque baseado no tom de pele daquele bebê, eu vou escolher também as cores e os tons que vão ficar melhor com aquele tom de pele. Porque tem casos em que o bebê é mais amarelinho, tem casos em que ele é muito branco, tem casos em que ele é mais moreninho. Aí eu vou vendo o que vai combinar melhor com aquele bebê, com a ajuda dessas perguntas pra mãe. Então, tem alguma cor da sua preferência? Aí a mãe fala, por exemplo: nossa, eu acho que ela fica muito bem de rosa. Ou então, eu acho que ele fica muito bem de vermelho, eu gostaria de uma coisa vermelha. Não costumo usar vermelho, mas se ela pedisse, nem sei se eu tenho algumas coisas vermelhas, assim. E aí outra coisa que é importante, a produção em si, eu sempre divido as minhas produções assim, na sessão. Sempre tem que ter pelo menos uma no puff, em que eu coloco a manta e eu vou fazendo uma série de variações com a mesma manta, tá? Então sempre vai ter que ter uma no puff, porque é onde eu tenho maior variedade de posicionamentos, é onde eu consigo fazer render mais fotos. E no prop, a escolha do prop vai depender do bebê, salvo algumas exceções. Por exemplo, se eu for usar a Posing Pod, a Posing Pod eu consigo utilizar com qualquer tipo de bebê, até se for enrolado. Então tem alguns casos em que eu consigo usar com qualquer um, mas vou agindo de acordo com cada bebê. Me explica melhor, Bel. Vamos supor que a gente está lá na prática e pegou um bebê que não dá para fazer nada, só dá para fazer enrolado. Tem alguns props que vão ser melhores para esse bebê que está enrolado. Então eu posso, por exemplo, fazer ele enroladinho no puff, mas eu posso transferir ele enroladinho para pose de passarinho, ou eu posso colocar ele deitadinho de barriga para cima num bercinho, num caixote, num balde, na Posing Pod. Eu posso colocar ele, depois tirar o bracinho talvez e fazer a pose, às vezes a gente consegue quando o bebê tá assim enrolado, e eu posso fazer com os pais no colo. Então aí eu tenho que ver qual é o prop que vai se adequar àquele bebê. Agora vamos supor que você quer fazer a pose igual a essa da imagem. Se o bebê é um bebê que é um pouco mais agitado, que se mexe muito quando você vai fazer o posicionamento, quando mexe nele, o ideal é que você escolha um prop com a borda mais larga para fazer essa pose e não um prop com a borda mais fina, a menos que você consiga fazer a forração de modo que fique mais largo, para que você consiga apoiar e se ele se mexer ele tá mais equilibrado. E aí eu sugiro os props de borda mais fina para os bebês que estão num soninho mais profundo, por exemplo. Então tudo isso vai me ajudando a ter uma noção de como escolher as produções, tanto na questão de combinação, quanto na questão de o que escolher de prop e acessórios. Então, na questão de combinação, eu vou com essa conversa com a mãe para entender o que ela gosta e o que ela não gosta, e faço de acordo com o que o bebê apresenta. Em alguns casos eu faço testes antes. Aqui é um exemplo dessa imagem que eu testei com a Cibi logo que eu fiz os primeiros testes com o Flash, e depois eu peguei uma bebê. Daí eu testei com a mesma produção que eu queria fazer também. Eu queria colocar um prop dentro do outro, estou usando aí 2 gamelas, e aí eu queria saber se ia funcionar e como eu teria que fazer. Então antes de testar isso com o bebê, eu testei com a Cibi, gostei do que eu vi, e aí
executei com o bebê. Então, se você tem uma CIB ou se você tem alguma outra forma de testar isso, isso pode te ajudar também.